Se você tem a sua Bíblia nessa noite, por favor, abra comigo ao livro de 2 Samuel. Lendo do 6º capítulo, 2 Samuel, 6º capítulo, começando com a primeira palavra do primeiro versículo. E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. 2 Samuel capítulo 6, versículo 1. E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que estava em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de pau, de faia, como também com harpas e com saltérios, e com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por sua imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E eu quero usar como tópico nessa noite a última parte que foi falada por Davi, em uma forma de pergunta, e eu acho que se aplica, e eu sei que se aplica a nós hoje. Como virá a mim a arca do Senhor? Como virá a mim a arca do Senhor? Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, eu dependo totalmente do Senhor, da sua unção, da tua palavra, da tua obra. E eu peço pela sua presença para encher esse lugar, e eu peço pelo teu Espírito, que ele toque todo homem, mulher, menino e menina, e os milhões de pessoas que nos assistem pela televisão, que eles venham a ser fortalecidos e ajudados. Pai, eu peço tudo isso no poderoso nome de Jesus. E todos dizem amém e amém. Aquilo que acredito que Deus me deu para o culto dessa noite. Ainda que a fundação da mensagem tenha sido estabelecida há 3.000 anos atrás, eu acredito que se aplica tanto para hoje, que é a solução para todos os problemas que existem, sendo espirituais, físico, financeiro, doméstico, psicológico, ou seja qual for a área que esteja invadindo o coração humano. E eu quero repetir: a diversidade das dificuldades, dos problemas, da simples espera que temos que passar por ela, vivendo essa vida, seguindo essa jornada, eu acredito que pode ser resolvida, só pode ser resolvida, nisso que eu vou tentar te entregar nessa noite. Minha mãe me ensinou várias coisas que, de uma certa forma, me transformaram no que sou hoje em Jesus. Mas enquanto olho para trás e penso na vida que ela me deu e naquilo que ela me ensinou,
de todas as coisas que sobressaem na minha mente, que parecem formar uma fundação para aquilo que forma uma força, um músculo espiritual. Eu acho que o que ela me ensinou a respeito da presença de Deus sobressai, se destaca, realça mais do que todas as outras coisas que formaram algo nessa vida que vivo. Aquilo que me lembro dela, a presença de Deus, aquilo que ela me ensinou a respeito da unção de Deus. E eu acho que ela me ensinou mais, por exemplo, do que outra coisa, de qualquer outra forma, simplesmente porque eu acho que essa deve ser a única forma que isso pode ser ensinado. Mas através de exemplos, ela me mostrou, ela me deu, ela colocou em mim uma fome, um desejo, uma sede, uma vontade, um clamor pela presença de Deus, maior em minha vida do que qualquer outra coisa. E essa pergunta que Davi fez, como a arca do Senhor vai vir até mim, é a mesma coisa que perguntar, como é que a presença de Deus vai vir até mim? Agora, a mensagem que eu tenho nessa noite é na grande maioria para a igreja, buscando a Deus sempre por esse culto dessa tarde. Eu oro que Ele me ajude a tocar o núcleo do corpo de Cristo, porque de todas as coisas que fazem a igreja do Deus vivo, seja qual for o nome que você queira dar, seja qual for o título ou denominação, se esse ingrediente, a presença de Deus, não estiver presente nesse corpo de Cristo ou naquela igreja local, então na grande maioria nós não temos uso algum para a comunidade, não servimos para nada, nossas tentativas serão frustradas, somos um pouco mais do que um clube social glorificado, porque a presença de Deus é o que nos torna diferentes de ordens sociais, de atavios mundanos, e faz com que o corpo de Cristo seja visível nessa terra, a presença de Deus. E estudando isso nessa noite, estudando essa palavra, eu acho que talvez o maior exemplo dos dois testamentos, Novo e Velho, se encontra na vida do salmista, aquele que era chamado de querido de Israel, Davi. Parece que nesse homem vemos um pouco de todos nós, coisas que ele aprendeu, e eu espero que nos façam querer ir mais alto em Deus, mais do que podemos imaginar, porque Davi foi capaz de fazer isso. Eu quero que primeiramente você olhe para o seu desejo, enquanto eu olho para todos vocês assentados aqui diante de mim, e vocês que assistem pela televisão. Existem muitos desejos em seu coração, e eu não me interesso em conhecer seu coração. Se eu pudesse, eu não ia querer. Se eu tivesse o poder, eu não usaria dessa forma. Eu não ia querer saber o que você pensa, o que está em seu coração. Isso é um território para Deus estar, não eu. Mas eu sei que dentro de você existem desejos. E para todos vocês que me assistem pela televisão, vocês que estão aqui nessa grande arena hoje, se esse desejo é por Deus, e esse desejo vai buscar a Deus, e esse desejo é santo de Deus, essa é a melhor fundação na qual você pode estar. Há muito pouco que importa fora isso, essa sede, essa fome. O salmista diz que assim como a corça anseia pelas águas, assim meu coração anseia por ti. Não há como se cansar de Deus.
Não há como ter suficiente de Deus, esse vaso pobre e humilde que Ele enche, e apenas um toque da sua mão e nós nem aguentamos mais ficar de pé. Outro dia eu estava orando, buscando a Deus, alguns dias atrás, e a presença dEle veio de uma forma que eu quase nunca experimentei. Começou a lavar o meu coração, e eu estava sozinho, eu estava clamando a Ele por uma necessidade específica que fosse suprida em minha vida. Erros que eu senti, que estavam ali, inconsistências, coisas feias, que eu sabia que não agradavam a Ele. Enquanto eu derramava o meu coração para Ele, pedindo uma visitação, pedindo por um toque, uma fome que estava em mim, uma sede que clamava a Ele, parecia que de repente Ele abriu a porta da glória um pouquinho. Parecia que de repente Ele simplesmente removeu o véu suficiente para emitir luz em mim. E aquele pouco de luz que veio em minha alma, foi como se eu estivesse rejuvenescido e fosse fortalecido e renovado, encorajado. Foi como se toda preocupação fosse removida, todo demônio foi mandado embora, todo o poder do inferno foi embora, por causa de uma coisa: a sua presença poderosa. Eu estou fortalecido até agora pelo que aconteceu ali. Aleluia, eu ainda estou trabalhando baseado naquela força. Eu ainda estou motivado pela força daquilo. Eu estou falando com você nessa noite a respeito de algo que não é novo. É tão velho como o Antigo Testamento, é tão velho como o Velho Testamento, é tão antigo quanto os metodistas de antigamente, é tão antigo como os batistas de antigamente, é tão antigo como os nazarenos de antigamente, é tão antigo como os luteranos de antigamente, é tão antigo como os pentecostais de antigamente. E glória a Deus, hoje alguns de nós ainda conhecemos isso, o céu, e experimentamos isso, a presença do Todo-Poderoso Deus. Aleluia. Davi tinha um desejo de trazer a arca. E olha, sabe de uma coisa? Eu fico vendo o mundo, e quanto mais eu vivo para Deus, mais divertido eu acho que o mundo é. Sério, mais divertido é para mim. Eu assisti tudo que eles fazem, eu vejo essa tolice que eles inventam, essa estupidez, essa maluquice, essas tentativas de encontrar um preenchimento em um par de dados, ou um par de cartas, ou nas novas danças de boate, ou em uma outra garrafa de cachaça, ou cerveja, ou vinho. E eu fico impressionado ao ponto de achar engraçado. Por que você não sai das coisas pequenas? Aleluia! Você que está nessas coisas pequenininhas, saia disso e cresça. Por que você não vem buscar aquele que fez o mundo, aquele que fez os rios descendo nas montanhas e levando até o mar? Por que você não se conecta com o homem da Galileia, que fez com que o cego pudesse ver e que o aleijado pudesse andar, e andou sobre as águas e curou os doentes e levantou os mortos? Por que você não se conecta com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e mais belo entre os milhares e a estrela da manhã? E eu vou te mostrar algo bom, e você vai sentir uma alegria e uma vida e um preenchimento e uma glória que esse mundo não pode te dar. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus do céu. É por isso que Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É por isso que Paulo disse: é glória, regozijai-vos no Senhor, sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Glória a Deus. Jimmy Swaggart: é isso que eu não gosto em você. Eu até concordaria com você, mas você fica meio fanático e fala alto.
Você é um pouco inculto. Você precisa aprender um pouco mais de cultura. Glória a Deus. Desculpa se eu não te agrado. Me desculpa porque eu não sei me comportar. Me desculpa porque eu falo meio alto. Me desculpa porque eu te chateio, te deixo perturbado, ó membro da igreja. Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite que o que eu tenho em minha alma queima, que o que eu tenho em minha alma flui, que o que eu tenho em minha alma vive, e o que eu tenho em minha alma vai passar pelo teste do tempo e vai passar quando a morte me chamar. E quando eu estiver passando naquela maré, vou estar de pé, vou estar de pé, vou estar de pé. E eu vou te falar mais uma coisa. Você pode ter vergonha de mim, mas querido, eu não tenho vergonha de mim. Glória! Eu não tenho vergonha do que tenho. Eu não tenho vergonha do que está em minha alma. Eu não tenho vergonha do que está em meu coração. E eu não peço desculpa por isso. Glória! Muito bem, agora essa é a minha introdução. Vamos continuar com a mensagem. Davi tinha um desejo de trazer a arca de Deus. Ele queria a presença de Deus em Jerusalém, no lugar onde Deus tinha determinado que estivesse. Agora Davi sabia que Deus era a fonte de suas bênçãos. E ele sabia que a arca de Deus, que já não existe mais hoje, representava a presença de Deus. Ele queria ter ela com ele. Eu sempre pensei nisso. Eu e a Francis, desde a época que começamos na obra evangelística, há mais de 30 anos atrás, pregando esse evangelho. Naqueles dias, no começo do nosso ministério, eu acho que nunca tive a providência do homem. Eu acho que nunca tive a ajuda de muitos homens. Mas, ainda que eu não soubesse de muitas coisas, eu sabia o suficiente para saber que eu tinha que buscar uma coisa, que era a presença de Deus. Tente ter a presença de Deus. Se eu pudesse ter a presença de Deus, a unção do Espírito Santo, a unção de Deus, eu sabia que de alguma forma eu ia conseguir chegar do outro lado com a ajuda de Deus. Nós sempre buscamos isso. Eu busco isso até hoje. O evangelho que eu prego nessa noite uma mensagem que eu gosto de pregar. Muitas vezes eu não gosto das mensagens que prego, porque é uma mensagem para a nação, e às vezes você tem que ser meio duro, forçar um pouco. Eu não gosto de falar essas coisas, mas é necessário. Mas eu nunca busquei o aplauso dos homens, nunca busquei a ajuda do homem. Eu sempre busquei as bênçãos de Deus, e eu sabia que independente do que o homem dissesse ou fizesse, se a unção de Deus estivesse sobre mim, se a presença de Deus estivesse comigo, de alguma forma íamos conseguir fazer o que Deus queria que fizéssemos, com a sua presença. Porque é a resposta para todos os problemas. E eu quero mencionar algo à parte aqui. Muitas igrejas hoje nunca experimentaram a presença de Deus em toda a história. Algumas denominações inteiras nunca conheceram a presença de Deus. E eu quero que você me escute com atenção. Não sabem o que é a presença de Deus. Existem vocês que me assistem pela televisão. Você foi para a igreja a vida inteira e agora você está com cabelo branco e você nem uma vez sentiu a presença de Deus na sua igreja em todas essas décadas que você tem ido aí. Eu não gosto de dizer isso, mas é verdade. Alguns de vocês que estão aqui hoje no grande estádio de Tacoma, em Washington, você vai para uma igreja que não sabe ou não entende a presença de Deus. Muitos de vocês vão para uma que sabe o que é. Alguns de vocês não vão para uma que sabe ou entende a presença de Deus. E eu quero que você pense nisso. Isso é a única coisa que nos separa, como mencionei no começo da mensagem, que nos separa de mais um clube social, de mais uma reunião, de mais um grupo. A palavra igreja na porta não significa muita coisa sem a presença de Deus.
Agora pense nisso. Isso é tudo, isso é onde a vida está. A vida está na presença, o coração está na presença, o poder está na presença. Igreja após igreja passa por atividades e religiosidades, programas, especializações, mas não sabem nada da presença de Deus. E eu vou te dizer por quê. Porque a presença de Deus só pode vir no Espírito de Deus, quando é baseada na palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo, sem a participação do Espírito Santo, sem a ingestão do Espírito Santo, não há como haver presença de Deus. Eu não estou falando de denominações, não estou falando dessa ou daquela denominação, estou falando a respeito do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. É Ele, assim como aquela arca era o que representava a presença de Deus nos dias de Davi, agora o Espírito Santo é que representa a presença de Deus. É o que traz a presença de Deus. E quando negam isso, quando ele é deixado de lado, ignorado, quando igreja após igreja, denominações inteiras não o conhecem, e até alguns que se dizem ser pentecostais hoje em dia, pouco a pouco estão deixando isso, estão se transformando em programas, em clubes sociais de homens, e pouco a pouco estão deixando de lado o Espírito Santo, a presença de Deus. Se fizermos isso, vai ser morte. Imediatamente, quando a presença de Deus é verdadeira, a maioria do mundo não consegue entender. A maioria do mundo da igreja não entende. Veja bem, tentamos o nosso melhor para fazer da mensagem pentecostal algo aceitável ao mundo da igreja, e não é possível se a mensagem pentecostal for apresentada como deve ser. Não é aceitável. Nunca foi aceitável e não vai ser aceitável hoje. E eu não estou promovendo éticas ou fanaticismo ou alguma exibição da carne, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando a respeito da presença de Deus, do poder de Deus. Está em quão alto você fala? Não, não é por aí. Tem a ver com quantas vezes você bate palmas ou levanta as mãos? Talvez sim, talvez não. Tem a ver com a nossa exibição? Talvez, provavelmente não. Isso é um resultado da presença de Deus quando Ele entra em seu coração. É como se você estivesse em um jogo de futebol, um jogo de basquete, ou conversando com seu filho, com sua filha, com seu pai, e você responde. Ouviu? É uma resposta. Se você tivesse que vir a esse ginásio aqui, estivesse jogando um jogo, você ia responder ao que estivesse acontecendo aqui, não é mesmo? Se não fosse assim, você não estaria se importando com o que estava acontecendo, ou não entendia o que estava acontecendo. Mas você responderia. Por causa do que está acontecendo, quando a sua esposa, seu esposo fala com você, você responde. Senão o casamento não dura muito tempo. O Espírito Santo não é apenas um objeto, um acessório, ou palavras em um papel, ou figuras em um canvas. Ele é uma pessoa, e Ele fala com você, e Ele fala comigo, e Ele espera uma resposta de mim e uma resposta de você. Glória a Deus, aleluia. Você pode dizer, não, espera aí. Se eu fizer isso, eu vou ser um cara meio esquisito, porque eu sei do que você está falando, Jimmy Swagger, porque eu não tenho pessoas burras me assistindo, todos são inteligentes. E você sabe do que eu estou falando. Você está falando desse negócio de levantar a mão, bater palmas, louvar a Deus, agradecer a Jesus. Eu não estou dizendo para fazer isso, não é isso que eu quis dizer, mas eu acho que eu tenho que falar disso. Eu não estou falando faça tudo isso, mas faça algo para Deus. Eu estou dizendo que se você quer fazer isso vindo de você mesmo, não quer dizer nada. Mas se for uma resposta para o Espírito Santo, quando Ele está falando em seu coração, não importa o que o mundo venha pensar, não importa o que seus parentes venham pensar, não importa o que a igreja pensa, não importa o que os outros pensam, Deus quer que as pessoas adorem a Ele e louvem ao nome dEle. E eu vou ser bem sincero com você agora. E olha, eu tenho que ser sincero, porque, sabe, como evangelista você pode fazer duas coisas. Você pode passar a mão na cabeça ou você pode chutar o balde.
Mas não importa o que você quer fazer, é a mesma coisa. Ou você pode falar a verdade. E é melhor eu falar a verdade. Quando você faz o que eu estou falando, eles provavelmente vão dar uma bicuda santa em você. Eles provavelmente vão te mostrar a porta de saída. Provavelmente vão dizer a você: tchau meu filho, não volte mais, vai achar outra igreja. Seus familiares devem pensar que você está tacando pedra na lua, que você não está regulando muito bem da cabeça. Vão chamar você de deita e rola, vão chamar você de santarrão, vão dizer que você ficou maluco, que você está doido com religião. Mas eu quero te falar uma coisa, irmão. Mas o que você sente em sua alma, o que você vai sentir em seu coração, vai ser maior e melhor do que aquilo que o mundo pode dizer ou que o diabo pode fazer, porque ele vai te dar uma alegria e uma paz que vai além de todo entendimento, alegria incomparável e cheia de glória, e ainda nem sabemos da metade. Glória a Deus. Muito bem. Rapaz, eu estou entrando em apuso. Eu fico chocado hoje em dia com pastores que contratam equipes inteiras de conselheiros profissionais. E o psiquiatra agora é algo brilhante, espertos. E o pobre rapaz entra ali e ele está dando um passo para frente com um pé e para trás com o outro. Com um olho ele olha para a direita, com o outro olho ele olha para a esquerda. E ele nem sabe se ele é homem ou mulher. Uma mão é assim, a outra mão é assim. E ele vai ao psiquiatra. Ah, isso é demais. Ele vai para o psiquiatra e o psiquiatra diz para ele: deite-se no sofá. E ele deita no sofá e o psiquiatra espera que ele durma, porque ele está pagando $100 por hora. O psiquiatra está fazendo essa grana. Então ele pergunta ao rapaz qual é o problema dele. Ele diz para ele os sintomas. E a próxima pergunta do psiquiatra então é: bem, como você se sente sobre si mesmo? Isso não é burrice? Isso não é estupidez? É a coisa mais... Olha, psiquiatra, se você está me ouvindo, é a pergunta mais estúpida que pode ser feita para um ser humano. E o rapaz, ele nem sabe o que ele é, porque ele está lá. Como você se sente a respeito da sua vida? E o rapaz disse: eu sinto que eu sou um rapaz bobão. Ah, mas você não devia se sentir assim não. Veja bem, o psiquiatra não quer fazer você superar o problema. Ele está tentando fazer com que você se sinta bem, de caminhar das duas formas ao mesmo tempo. É isso mesmo, ele quer que você se sinta bem sobre ser um bobão. Estou falando sério. E fazer com que você continue voltando e voltando e voltando e voltando, até que finalmente você aceite suas idiosincrasias, suas perversões, suas digressões e sua estupidez. É só isso que ele faz. E depois te agradece pelo seu dinheiro. Mas se você encontrar uma igreja em algum lugar, você está me ouvindo? Me escute pela televisão. Não vai te custar um tostão até que eu te envie uma carta. E alguns de vocês estão dizendo: Swag, eu estou tentando sair da sua lista de correio já faz anos e eu não consigo sair daí. Mas dá para sair, a regra é: você tem que estar morto por 3 anos e ter como provar.
Encontre uma igreja, não importa qual seja o nome dela. Encontre uma onde o pregador acredita nesse livro aqui, aonde o poder de Deus é verdadeiro. Quando você entrar naquela porta, você sente que está lá. Você pode não poder explicar, você pode não entender tudo ali, mas você sabe que está ali. E você permite que a presença de Deus encha o seu coração, permita que a presença de Deus encha a sua alma, permita que a presença de Deus mostre a você qual é o seu problema e mostre que Jesus é a resposta, que Jesus tem a cura para o seu problema, que Ele pode quebrar a corrente, a cadeia que você está. Deixe Jesus entrar em seu coração, que Ele seja o seu modelo, sua estrela, que Ele seja a sua luz, que Ele seja seu querido, que Ele seja o seu hábito, a sua vida, que Ele seja tudo em você, e Ele vai te elevar e te transformar em um homem, te transformar em uma mulher e colocar algo em seu coração que vai valer a pena viver. A presença de Deus. Aleluia. Muito bem. Os problemas vieram e Davi desejou levar a arca de Deus. Vamos ver como dizer isso. Davi tinha multidão, mais de 30 mil homens estavam lá. E ele tinha até o grupo de louvor. Estavam louvando a Deus, é o que a Bíblia diz. Todos os músicos com os instrumentos. A igreja, como geralmente a conhecemos, estava lá. E ele estava cheio de atividades. Mas a arca de Deus foi colocada em um carro. Tinha chegado a um certo lugar e o carro balançou um pouco e a arca de Deus tremeu e Uzá tentou segurar. Ele devia saber, porque estava na casa dele fazia algum tempo. Ele era um parente da casa de onde tinha vindo e ele tocou com sua mão, e quando fez isso, ele morreu. Isso parece cruel, não é? Pense nisso por um instante. Parece ser cruel, não é mesmo? Deus fazer algo dessa forma. Uzá caiu morto. Ele só estava tentando segurar a arca, tentando fazer com que ela não caísse do carro, só estava tentando ajudar. Temos um mundo cheio de pregadores hoje tentando ajudar. Temos um mundo cheio de religiões tentando ajudar. Peguei um livro outro dia e dizia que Buda, Jesus Cristo, Maomé, basicamente todos pregaram o mesmo evangelho. E dizia que a base do ensino deles era a mesma: Buda, Jesus, Maomé. Mas o homem estava errado. Deixa eu te falar por quê. Buda disse algumas coisas boas, Maomé disse algumas coisas boas, mas é aí que a similaridade acaba. Veja bem, Jesus disse ser Deus. Aí está a sua diferença, bem aí. Jesus Cristo disse ser mais do que um professor, mais do que um profeta, mais do que um bom homem. Ele disse ser a deidade, ele disse ser Deus. Foi o que ele disse. Milhares de vocês me assistindo, talvez centenas de milhares de vocês me assistindo, que dizem: Jimmy Swaggart, eu aceito a Jesus Cristo como um excelente moralista, um excelente professor. Eu acredito que ele foi o maior professor que já viveu. Você pode acreditar nisso até a cabeça ficar branca. Você pode acreditar que ele andou muito bem e tentou de tudo para fazer milagres, e que sua palavra era maravilhosa, e que ele chocava os homens na sua sensibilidade, na sua bondade. Jesus era o homem mais bondoso que já viveu, mas não vai adiantar de nada. Não vai nem te ajudar. Acreditar nisso sobre Jesus não é mais do que acreditar que o Buda era um bom homem, ou que Maomé era um bom homem. Você precisa acreditar que ele era o que disse que era: Deus manifesto na carne.
Deus, aleluia, Jesus é Deus. Bem, eu não posso aceitar que ele nasceu da Virgem Maria, eu não posso aceitar a encarnação, eu não posso aceitar isso de minha suegra. Bom, você aceita ou vai para o inferno. Isso é brusco, mas é verdade. Você vai aceitar isso ou vai para o inferno. Agora, Jesus é uma pedra de tropeço para o desobediente, mas uma pérola de grande valor para o crente. Escute o que eu estou te dizendo. Deixa eu falar de outra forma. Ele era o que disse que era, ou então ele era o maior mentiroso e enganador que já viveu. Entendeu bem? Ou ele era o que disse que era, ou ele era o maior mentiroso e enganador que já viveu, porque não há como ser um bom homem e ser um mentiroso. Ele disse que era Deus. E para provar, você diz, os milagres provam, ou isso, aquilo, outro prova, aquilo prova. Essas coisas podem provar, mas nem tanto. O que prova é que ele morreu no Calvário, derramou o seu sangue, e isso não é suficiente. Ele fez algo que nenhum outro homem fez. Não somente viveu uma vida limpa, sem mancha, sem o toque do pecado, nasceu da Virgem Maria, fez milagres, o maior mestre que já existiu, mas morreu no Calvário e ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia, exatamente como disse que faria. Agora, Jesus é sua resposta, mas você precisa aceitá-lo como seu Salvador. Ele é Deus, você aceita Ele como Filho de Deus, como Deus manifesto na carne, e aceita Ele como seu Salvador e o único que pode salvar sua alma. E eu vou falar algo à parte aqui. A Igreja Católica não pode salvar sua alma, a Igreja Luterana não pode salvar sua alma, orar em línguas nas igrejas pentecostais não pode salvar sua alma, batizar nas águas na Igreja de Cristo não pode salvar sua alma, ganhar almas para os batistas não salva sua alma, denominações e igrejas não podem salvar sua alma. Só Jesus Cristo, e Ele somente, pode salvar a sua alma. Agora eu quero que você olhe para o temor de Davi. Eu acho que ele nem sabia que era errado colocar aquela arca num carro. Eu acho que ele nem sabia, mas ele não devia ter feito aquilo. E milhões estão confiando em sua ignorância para ser salvo. Milhões, veio um católico falar comigo outro dia, irmão Sueger, ele disse, milhões e milhões de católicos, eles não sabem, mas estão planejando em dizer a Deus quando chegarem lá, bem, a culpa não é minha, culpe o padre. Milhões de protestantes estão dizendo a mesma coisa, a culpa não é minha, Deus, culpe aquele pastor. Minha igreja ensinava assim, e eu estou chegando a um ponto que a América vive assim. A minha igreja acredita assim. Eles tinham que saber melhor, porque pregadores foram para o seminário, foram para a faculdade e têm um entendimento melhor, tem até um diploma que diz que são ordenados, e eles tinham que saber. E Deus, se você me considerar culpado, então isso não é justo, porque eu só fiz o que Ele me mandou fazer. Agora estou sendo brusco, mas é aí que o mundo se encontra hoje. É o que o padre mandou fazer, é o que o pastor mandou fazer. Mas eu tenho que te falar, você pode ir para aquela igreja até o cabelo ficar branco, você pode obedecer todas as regras, fazer tudo o que diz para você fazer, mas se aquilo for errado e não for de acordo com esse livro que eu tenho em minha mão, eu não disse um outro livro, eu não disse que o Papa disse, ou que o pregador disse, ou que o padre disse, ou que um outro homem disse, mas se o seu pastor não vai de acordo com esse livro, não importa quão sincero você possa ser. Davi estava sendo sincero, mas Uzá morreu, e se você está sendo sincero pode até ser, mas a não ser que você saiba dentro do seu coração, entenda e aceite Jesus, e aprenda por si mesmo, você vai morrer perdido sem Deus.
e queimar no inferno para todo sempre. Deus tem suas formas exatas, precisam ser obedecidas. E eu quero que você olhe para isso agora por alguns instantes comigo. Estão trazendo a arca. 30 mil homens estão lá, fora homens e mulheres. Estão cantando, dava para ouvir eles de 2 milhas de distância, tocando músicas, tudo estava perfeito. Só porque você tem muita atividade religiosa na sua igreja, agora eu estou saindo dos modernistas, estou falando aonde nós vivemos. Minha igreja está cheia de atividade, fazemos isso, isso, isso e aquilo. Muito bom, maravilhoso. Mas a atividade religiosa não é um substituto para a presença de Deus. Não tem como. Como mencionei antes, tem as multidões, tem o louvor, tem as atividades, mas também tem morte. E a atividade religiosa não é o suficiente, mas também é mortal sem a presença de Deus. Você está falando contra ganhar almas de Miss Swagger, ou isso ou aquilo? Não. Eu estou falando que não pode substituir a presença de Deus. E em terceiro lugar, eu quero que você olhe para as bênçãos de Davi. Por 3 meses aquela arca ficou na casa de Obed-Edom. E Deus abençoou Obed-Edom. A bênção sempre vem depois da presença de Deus. Sempre é assim. E agora Davi procurou estudar. Você pode acreditar em outra pessoa se você quiser, mas é melhor voltar no livro. Mãe, pai, é melhor você aprender e ensinar aos seus filhos, porque você pode pensar que estão fazendo na escola dominical, mas podem não estar fazendo ali. Você pode dizer, eles podem estar ensinando na igreja, podem ou podem não ensinar. Você tem que aprender e ensinar aos seus filhos. E Davi agora coloca nos ombros dos sacerdotes, como tinha que ter sido feito em primeiro lugar. E eles caminharam um pouco e Davi disse, pare aí. E ofereceu sacrifícios. O queimar tem que preceder a bênção. Entendeu? O queimar tem que preceder a bênção. Oferecer sacrifício, colocar fogo na madeira e queimar o sacrifício. Toda a sua carnalidade tem que ser queimada. E então Davi dançou diante de Deus. A presença do Senhor sempre vem com o mover do Espírito. Ele colocou uma veste de linho, que era o que as crianças usavam. Jesus disse, a não ser que você se torne como uma criança. E a arca de Deus foi levada aonde Deus queria que fosse, com bênçãos. Eu mencionei a minha mãe no começo dessa mensagem. E eu me lembro quando eu era apenas um rapaz, há mais ou menos 40 anos atrás, ou 41 anos atrás. Ela leu um livro. Meus pais eram bem pobres, não vivíamos em casas lindas, nossa casa era em uma rua de terra, a mais ou menos meia milha da estrada principal. Mas quando minha mãe e meu pai aceitaram Jesus, a vida deles foi gloriosamente transformada. E ela leu um livro sobre John e Betty Stan. A maioria de vocês nunca nem ouviram falar desse nome. A maioria de vocês me assistindo também não. Viviam na China quando os comunistas dominaram. Na verdade estavam lá e bem antes dos comunistas dominarem, os comunistas mataram John e Betty Stan.
E eu me lembro que a minha mãe me contou disso. Eu era um garotinho, eu disse 41, quando eu devia ter uns 40 anos atrás. Eu acho que eu tinha mais ou menos 7 anos de idade, e ela me disse, chorando bastante. Quando ela me contava, ela me contou várias vezes. Ela me contou muitas vezes. Por quê? Eu não sei, mas me contou. E aquilo me tocou. Quase todas as vezes eu senti a presença de Deus. E ela me disse a história deles, como eram missionários na China. Os comunistas colocaram o John e a Betty Stem presos e falaram que eles iam morrer. E eles tinham um bebê, um garotinho. Ela implorou, e eu ainda posso ver a face da minha mãe, eu ainda posso ver ela chorando enquanto me contava. A senhora Stem implorou: por favor, poupe o bebê, não mate o bebê. E as legiões do Mao Tse-tung, de alguma forma naquele coração ateu, cederam, cortaram a cabeça deles e morreram pela causa de Cristo, mas o bebê continuou vivo. Mas outro dia, eu estava em Honolulu, no Havaí. Eu e a França estávamos assentados em uma mesa em um restaurante com um reverendo chamado Roy Sepp. E ele disse: sabe, irmão Swagger, e eu não sei porque ele me disse, mas Deus sabia de tudo. Ele disse: talvez você nunca ouviu falar desse homem. John e Betty Stem, que morreram na China há muito tempo atrás, o filho deles foi poupado. Ele estava aqui outro dia, está pregando o evangelho, voltando para a China. Aleluia, aleluia. E eu me assentei ali e eu olhei para ele e disse: aleluia. Não, eu nunca conheci esse jovem, mas a minha mãe, quando me contava, eu era garoto, me contava desses momentos, daquelas horas, e da presença de Deus vinha e se movia. Foi a primeira história missionária que eu ouvi, repleta da presença de Deus. Nossa organização dá mais de $1 milhão por mês para missões, e eu imagino que parte disso é por causa do que minha mãe colocou em meu coração há muito tempo atrás, repleto da presença de Deus. Davi disse: como virá a mim a arca do Senhor? Essa deve ser a sua pergunta. E se você quiser e desejar, vai vir. Abaixe sua cabeça, por favor. Aleluia, que emoção! Jesus trouxe salvação. A vitória é nossa. Senhor, eu peço nessa noite que a sua presença venha encher esse lugar. Temos fome e sede de justiça, e o Senhor disse que seríamos fartos. Estou pedindo que a sua presença venha tocar o coração e a vida daquele homem, daquela mulher, daquele menino e daquela menina. Ó Deus, nos sentimos tão incapazes tentando proclamar a tua palavra, de cabeça baixa e olho fechado,
Como mencionei mais cedo, não conheço seu coração. E eu nem quero conhecer. Quem tem que saber dele é Deus. Mas estou te falando da cura para toda crise, a resposta para todo problema. E se você se entregar a Ele, Ele vai mudar sua vida. Alguns de vocês estão aqui nessa noite e você tem um problema. Pode ser com drogas, pode ser com álcool, pode ser com desejos, pode ser inveja, luxúria, malícia, ganância. Alguns de vocês aqui nessa noite, há uma grande solidão em sua vida. Alguns de vocês aqui nessa noite já pensaram até em suicidar, e alguns de vocês me assistindo pela televisão também já. Mas eu já tentei, no melhor que eu consigo, te dar a resposta, que é Jesus Cristo, a presença dEle, o poder dEle. Quantos aqui nesse ginásio, nessa arena, eu não estou pedindo você para entender tudo sobre o Evangelho, eu não estou pedindo você para entender tudo a respeito do que eu preguei aqui, mas estou pedindo você para escolher Jesus Cristo. Estou pedindo você, como mencionei hoje, para fazer parte do que interessa. Dê a Deus uma chance em sua vida. Ele tem a resposta. E quantos de vocês aqui nesse lugar podem dizer: eu não estou vivendo da forma correta, estou no caminho errado, estou no caminho errado, eu não quero mais seguir esse caminho, eu quero algo verdadeiro. E não deixe para depois. O diabo mente para você e diz para você que não há esperança, mas ele é mentiroso. Se entregue completamente a Deus. Quantos podem levantar a mão? Eu não vou te envergonhar, te prometo. Estou vendo uma mão aqui embaixo primeiro. Continue com a mão levantada. Obrigado, estou te vendo. Lá atrás, nas arquibancadas. Quantos de vocês podem levantar a mão e pedir oração? Eu estou vendo, Deus está vendo, continue levantando. Não estou vivendo bem, tenho problemas, preciso de Jesus, preciso de Deus e da ajuda dEle. Deixa eu ver sua mão, até lá em cima. Obrigado, muito obrigado. Aqui na minha esquerda, quantos podem levantar as mãos? Nas arquibancadas, ore por mim. Eu estou vendo sua mão, estou te vendo, obrigado. Aqui na minha direita, quantos podem levantar a mão? Ore por mim, eu preciso da ajuda de Deus. Estou te vendo, muito obrigado. Eu quero que todos se levantem aqui, por favor. Todos se coloquem de pé. Todos se levantem. Agora eu vou te perguntar, eu quero que você preste atenção no que eu digo. Você pode descer esse corredor, eu espero que você faça isso. Você pode vir chorando, eu oro para que você venha. Você pode chegar aqui e ficar de pé, fazer a oração, eu oro para que você faça isso. Mas a não ser que você realmente seja sincero, e é isso que eu tenho que te falar aqui. Quando você vem para Jesus, você tem que vir por inteiro, de todo o coração. Você tem que estar decidido que não importa o que aconteça, Senhor, eu vou te servir. Semana passada mesmo em nossa igreja em Baton Rouge, um homem estava lá com uma das vozes mais bonitas que eu já ouvi. Quando Deus o salvou, ele estava cantando em uma das boates mais sujas de Las Vegas, mas uma das mais caras, fazendo milhares de dólares por semana. Mas quando Jesus veio ao seu coração, o próximo trabalho que ele tinha alguns dias depois, ele largou aquele e começou a trabalhar, ganhando salário mínimo, cavando poços. E você pode dizer: eu não quero fazer isso, mas ele estava disposto a fazer e ele fez. Você está dificultando as coisas. Não, eu estou te dizendo a verdade. Mas Deus o elevou e o abençoou hoje porque ele foi sincero. Se você for sincero e você quer seguir a Deus, e você quer suas bênçãos e sua presença, eu quero que você venha, e Ele vai te encontrar aqui. Enquanto eles cantam, vem agora. Just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me,
Sing it again, Thomas, one more time, please. Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou didst become to thee, O Lamb of God, I come, I come. Eu quero que você olhe para o irmão Swagger rapidamente, por favor. Eu acho que nunca preguei um sermão que quando chega no fim, eu não sinta que fiz um péssimo trabalho tentando explicar a grandeza dele para você. E eu acho que eu já senti que eu fui capaz de fazer o que tinha que ser feito depois de pregar. E eu me pergunto, Deus, em meio aos meus erros, será que eles entenderam? Então ele me lembra, Jimmy Swagger, não é a sua grande pregação que os faz entender, não é isso não, é a minha presença que entra no coração deles e os toca e abre o caminho. E aqui é o que eu quero que você saiba. Todos aqui, jovens, velhos, talvez alguns ricos, talvez alguns pobres, que estão de pé aqui, eu quero que você entenda, você pela TV também, Ele ama você demais. Você pode dizer, Jimmy Swagger, alguns de vocês podem dizer, eu entendo, e alguns podem dizer, não tem como Ele me amar. Não tem como. Tem sim. Ele ama tanto você que até depois que você entregar seu coração para Ele, Ele não te ama mais. Você entendeu bem? Você pode dizer que quando eu largar tudo que eu estou fazendo, que Ele não vai me amar mais do que ama agora? Nem um pouco, não é assim. Ele te ama tanto agora, que você pode perguntar, como você sabe? Porque a palavra dele diz que Deus tanto amou o mundo, que deu o seu único filho, para todo aquele que acredita nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Você vai sair daqui nessa noite com uma vida nova. Você vai sair com uma nova visão, uma nova esperança, um novo sonho, um novo amanhã. Glória a Deus. Aleluia. Como eu consigo isso, Jimmy Swagger? Eu não tenho papéis para você assinar. Eu não tenho uma igreja para você ir até ela. Eu não tenho uma religião para você aceitar. Porque isso não é suficiente. Mas se você aceitar a Ele em seu coração, isso é o suficiente. Eu quero que você abaixe sua cabeça, por favor. Feche seus olhos. E vocês pela televisão, aí na sala, no quarto, nesse quarto de hotel, rapaz, onde quer que você esteja, entregue seu coração a Ele. E eu quero que você faça essa oração comigo e seja sincero. E sua esposa vai ter um novo marido, e seu marido vai ter uma nova esposa, e pais vão ter novos filhos, e filhos vão ter novos pais. Vamos orar. Repita em voz alta comigo e acredite com todo o coração. Querido Deus do céu, me arrependo dos meus pecados, como tenho vivido as coisas que tenho feito. Eu me arrependo e peço o seu perdão. Limpa-me, entra em meu coração. Senhor, estou cansado de correr. Estou falando sério. Eu me entrego. E eu repito, Senhor, eu me entrego de acordo com sua palavra. Romanos 10, versículo 9 e 10. Com a minha boca eu confesso Jesus Cristo. Em meu coração eu acredito que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e Ele vive, e o mesmo poder que o ressuscitou dentre os mortos agora muda a minha vida. Eu aceito
Jesus Cristo como meu Salvador e de acordo com sua palavra, que não pode mentir, não importa como me sinto, nesse momento, estou santificado, estou justificado, sou lavado, eu estou salvo. Louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. It was amazing.